início de mais um culto na presença do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, do alto sublime trono de glória, Deus, eu venho, Deus, humildemente diante da tua amada igreja com os teus filhos, ó Deus, te pedir que o Espírito Santo do Senhor venha tocar sobre as nossas vidas, venha falar tremendamente aos nossos corações, Pai. Adentramos diante desta casa, diante, ó Deus, deste culto, para apresentar, ó Deus, os nossos louvores, as nossas fraquezas diante da tua presença, Pai. E eu venho, ó Deus, neste momento te pedir que o Senhor venha, ó Deus, reconstruir cada área, ó Deus, de nossas vidas, Pai. Pai querido e amado, iniciamos esta campanha e sabemos, ó Deus, que terminaremos ela, Pai querido e amado, fortalecido, Pai querido, porque o Senhor tem falado tremendamente, ó Deus, desde o início, Pai querido, aonde o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, tem habitado em cada coração, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, humildemente nesta noite, Pai, que o Senhor venha, ó Deus, receber, ó Deus, toda adoração, todo louvor, toda súplica, ó Deus, apresentada, ó Deus, diante da tua casa, Pai. Aos nossos irmãos, ó Deus, que estão a caminho, ó Deus, da tua casa, o Senhor venha trazendo em santa paz e segurança, Pai. Aos que se encontram, ó Deus, nos seus trabalhos, o Senhor possa, ó Deus, abençoá-los, guardá-los, livrá-los, ó Deus, de todo mal, levando eles, ó Deus, em santa paz e segurança aos seus lares. Pai querido e amado, eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, o nosso vizinho da direita, o nosso vizinho da esquerda, a nossa frente e a nossa retaguarda, Pai. Sabemos, Pai querido, que o Senhor é dono do universo, Pai. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, paralisar toda a mortandade espiritual em nosso meio nesta noite, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, amado e querido, que o Senhor venha, Deus, nos usar tremendamente, Pai. Que possamos ser instrumentos em tuas mãos, Pai querido. Já te peço, ó Deus, nesta noite, que o Senhor venha abençoar a cada oportunidade imposta, ó Deus, diante da casa do Senhor, sobre este altar, Pai querido. E já te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha habitando, ó Deus, em nosso meio. Ó Espírito Santo de Deus, vai visitando, ó Deus, a nossa casa, vai visitando, ó Deus, o nosso interior, Pai querido e amado. Eu te peço neste momento, Pai querido e amado, tome, ó Deus, a vida da pré-leitora, pastora Ana Paula, a qual trará, ó Deus, nesta noite a tua palavra, Pai. Eu sei que o Senhor, ó Deus, já falou com ela, Pai querido, e tudo, ó Deus, que ela falar, ó Deus, diante deste altar, possamos, Pai querido e Pai amado, trazer, ó Deus, ao nosso dia a dia, Pai querido, e formarmos, Pai querido e Pai amado, ó Deus querido e santo, uma muralha, ó Deus, diante, ó Deus, de todos os obstáculos, ó Deus, a qual venha nos impedir de crescermos, de reconstruirmos, ó Deus, áreas de nossas vidas, Pai. Que essas muralhas possam cair sobre terra, porque essa nova reconstrução a qual estamos vivendo, Pai querido, diante da tua santa presença, Pai querido e Pai amado, eu creio no nome santo do Senhor Jesus, aleluia, que é uma restauração, Pai querido, a qual cresceremos diante, ó Deus, da tua presença, em autoridade no nome santo do Senhor Jesus. Eu já quero, ó Deus, te pedir nesta noite, ó Pai amado, que o Senhor venha liberando a cura em nosso meio, a transformação e a libertação, ó Pai. Eu te peço neste momento, aqueles que estejam a caminho, ó Deus, da tua casa, Pai querido, para te adorar, para te bendizer, ó Pai amado, o Senhor venha os trazendo em santa paz e em segurança, Pai amado. Fique conosco nesta noite, Pai amado e querido, é o que eu te peço. Receba todos os nossos louvores e adoração ao santo nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. A palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 4, verso 6, vai nos dizer assim: assim edifiquemos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Estamos vivendo semanas diante da presença do Senhor, tratando sobre a reconstrução. E Deus, Ele tem falado com cada um desde o início desta campanha. Louvado seja Deus. Desde o início desta campanha, eu sinto que o nosso Deus, Ele tem nos chamado para um novo tempo.
E este novo tempo é o tempo da reconstrução, louvado seja Deus. É o tempo de uma reconstrução profunda em cada vida, louvado seja Deus. O próprio Neemias, ele diz que o povo ele tinha ânimo para trabalhar. E nós devemos ter ânimo para trabalhar na casa do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Mas antes da reconstrução acontecer, fora, ela precisa começar de dentro para fora, em cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor. Que nesta noite, diante da presença do Espírito Santo de Deus, possamos estar atentos ao falar e ao agir do Espírito Santo. Aleluia. A palavra que será ministrada nesta noite, já estamos na 10ª semana, já estamos quase encerrando esta campanha, que são 16 semanas onde o Espírito Santo de Deus tem falado de reconstrução. É noite de pedirmos a direção e a resposta do Senhor. Aleluia. É noite de nos derramarmos diante da presença do Senhor, porque é uma ferramenta espiritual na parte da reconstrução em cada vida. Assim como Neemias, ele recebeu estratégia do Senhor, nós como povo do Senhor, creio que temos recebido estratégias do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, desde o início desta campanha, para que possamos ser reconstruídos, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu gostaria de dar a oportunidade nessa noite para a nossa pastora Regiane trazer o hino da harpa do Senhor na casa do Senhor nessa noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Amém. Bendito seja tu. Aleluia, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Vamos louvar o hino da harpa, amém? Amém. Louvado seja Deus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para um reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já quero convidar o grupo de louvor Oceano de Unção para adorarmos ao santo nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.
louvor aqui, o pastor Jefferson falou que ia dançar com a igreja. A igreja pode dançar, amém? Glória a Deus. Fazer muita bênção, aleluia. Quem está feliz de estar na presença do Senhor? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz de estar na presença do Senhor? Glória a Deus. Nós vamos festejar o nome do nosso Senhor Deus. Grandioso Deus, aleluia. Maravilhoso e excelso. Vamos começar assim? Por onde for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída, bendita será. Por sobre mim há uma promessa. Os meus celeiros certamente se encherão. A minha casa será sempre tua provisão. Onde o nome é a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transportarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado, Por onde for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Por sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transportarei. Os meus celeiros certamente se encherão. A minha casa terá sempre sua provisão. Os meus pés possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transportarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, toda sorte de bênção que o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Quem é abençoado
Senhor faça, Pai, que mesmo em essas tribulações, ó Pai Santo, o Senhor faz, Senhor Deus, o impossível se tornar possível, Deus Santo. E é nessa convicção, Pai bendito. Espírito Santo. É nessa convicção que nós iremos louvar esse louvor, Pai Santo. Grandioso Deus. Tu é maravilhoso, Pai. Santo, Santo, Santo é o teu nome, Jesus. Quando o mundo diz que não, tua roda encoraja a prosseguir. Quando o mundo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua graça me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua graça me sustenta e me faz prevalecer. Deus prevalecer. O meu
gostaria de convidar o pastor Edivaldo para trazer uma saudação para a amada igreja, amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Eclesiastes capítulo de número 3. Amém? Amém. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. A partir do versículo de número 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e também tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e também tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? E a Bíblia diz que em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Santidade. Obrigado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já quero convidar o presbítero Marcos a fazer a parte do dízimos e ofertas. E logo em seguida as irmãs estão com a oportunidade de adorar ao Senhor, amém? Graça e a paz, irmãos. Amém. Queria ler um texto hoje diferente. Deixa eu só procurar aqui, acho que está em Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo... Aleluia, Jesus. Hebreus 7, na verdade, irmãos, me perdoem. Pensei que estava na galeria dos heróis, mas está em Hebreus 7, versículo 2. Aqui vai falar sobre Abraão, quando ele foi ao encontro de Melquisedeque, né? Melquisedeque, que é uma prefiguração do Cristo, né? Que ele não tinha pai, não tinha mãe, né? Registrado aqui nas escrituras, sem genealogia nem princípio de dias, e diz que Abraão foi ao encontro dele e deu o dízimo, né? E hoje a gente dá o dízimo, assim como Abraão fez, né? Mas aqui ele deu um dízimo para o homem mortal, né? Mas Hebreus vai dizer que a gente dá o dízimo para um homem que se testifica que vive. Por mais que Deus não precise do nosso dinheiro, né, irmãos? Né? Ele é o dono, né, da prata e do ouro. É igual quando chega o dia dos pais, eu dou dinheiro para Ana comprar um presente para mim mesmo, né? E às vezes a gente acha que está dando algo para Deus, né? Mas na verdade não. Deus, ele apenas emprestou algo para nós, nós vamos devolver uma parte, né? Então Abraão, ele deu o dízimo de tudo,
E primeiramente é por interpretação Rei de Justiça, depois também Rei de Salém, né? Está falando de Jesus, porque também ele é Rei de Justiça e Rei de Paz, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim da vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Porém, Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, um homem mortal. Nós oferecemos o dízimo para aquele que vive pelos séculos dos séculos. Então nós estamos apenas devolvendo uma parte, né, irmãos? Então quando nós ofertamos, semeamos, fazendo votos, seja o que for, nós estamos apenas devolvendo, né, algo que já não é nosso. Nós somos mordomos e o mordomo ele cuida das coisas do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos orar? Se pudesse colocar de pé, vamos orar. Talvez você não tenha passado um tempo muito bom, né, financeiramente, mas o Senhor ele muda, né? O Senhor muda, né? Porque aqui nós damos dízimo a homens mortais, porém aquele a quem se testifica que vive. Nós não damos o dízimo, irmãos, para homens, embora a casa, né, a casa espiritual ela é edificada através de dinheiro, né? Mas nós estamos apenas devolvendo. Isso é mordomia cristã, irmãos. Isso é mordomia, amém? E um dia o Senhor vai pedir conta até disso, né? Tive fome, né? Não me desse de comer. Tive sede, estava nu. Mas quando que eu fiz isso? Quando você abençoou a casa de Deus, quando você deu uma oferta, o Senhor está fazendo. Senhor, nós queremos muito agradecer pela sua palavra, Senhor, pela sua provisão. E nós, como mordomos, a mordomia cristã, Senhor, nós queremos muito devolver aquilo que lhe é devido, Senhor. Porque aqui Abraão deu para um homem mortal. Nós sabemos que toda a nossa oferta são canalizadas para o reino daquele que vive pelos séculos dos séculos. Abençoe esse meu irmão que oferta, que semeia, que dizima na casa do Senhor. Aquele meu irmão também, Pai, que está tendo dificuldades financeiras, que o Senhor abençoe, mude o quadro, Senhor, mude a situação, mas que ele venha se lembrar do Senhor quando isso mudasse. Pai, em nome de Jesus, que a casa do Senhor, Pai, seja mantida através dos dízimos, das ofertas, dos votos e da semente que cada um colocou aqui, Senhor. E abençoe muito a vida financeira desse meu irmão e dessa minha irmã. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, Jesus. Quem é que já viu Deus falhar em suas promessas? Quem é que já viu Deus falar e não cumprir? Ele é fiel, poderoso e não perde batalha. Para dar a vitória ao seu povo, veja o que ele fez e faz. Derrubou as muralhas lá em Jericó, deu a bênção e mudou
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar o presbítero Fábio para estar apresentando a nossa pastora Ana Paula, que será pré-leitora desta noite na casa do Senhor. Amém? Agradeço a minha oportunidade nesta noite na direção do culto ao Senhor e que possamos nesta noite ficar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pedir para os irmãos ficarem de pé. Deixa eu orar para o momento da palavra, né, irmãos? Amém. Um momento importante, né, do culto. Né? Agradecer ao Senhor por essas portas abertas, né? E a gente continuar tocando aí essa obra. Amém? Amém. Então vamos lá, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, no nosso caminho, na nossa vida, Senhor. Louvando e agradecendo o Teu santo nome, nós continuamos, Senhor, com fé, Senhor. Eu sei que as batalhas estão difíceis, mas o Senhor nos deu a promessa, Senhor, para confiar no Teu santo nome e saber que Ele é o nosso Senhor. Senhor, continua derramando sobre a Tua vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor vai realizar o sonho dela, está chegando, Senhor. Ela continua, Senhor, crescendo no Teu ministério, aquilo que o Senhor tem feito na vida dela, Senhor. Nada no mundo se compara, Senhor. Continua guardando, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cuidando dos planos da vida dela, da família dela, do lar dela. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos felizes, né, amados? Se foram aí 10 quartas-feiras, nosso pastor lembrou, e Deus tem falado a cada dia neste lugar. Cada dia para uma área da nossa vida. Agora nós não podemos perder, né, amados? Como nós precisamos dessa reconstrução. Então agradeço a Deus por mais um dia, o pastor Emerson, o pastor Jefferson, pela oportunidade, em nome de Jesus, que é uma responsabilidade sempre, viu, amados? A gente chega aqui com temor e tremor do Senhor, né, para trazer a palavra. Quero convidar os amados, vamos se assentar em nome de Jesus. Abri as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. Eu vou ler alguns versículos, amados, e depois eu vou para o capítulo de número 16, a partir do versículo de número 18. Aleluia. Hoje é reconstruindo um caminho de obediência à palavra do Senhor. Amém? É forte esse tema. Quem que gosta de obedecer? Né? Jesus gosta mais de mandar que obedecer, mas nós temos que obedecer a palavra do Senhor, porque ou você é de Deus ou você é do diabo. Então é melhor obedecer ao Senhor. Não tem meio termo, amados. Juízes, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1, diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Engraçado que o nome de Manoá quer dizer descanso. Era tudo que o povo queria naquele momento, né, amados? Descanso. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo:
um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, e nem ele me dissera seu nome. Capítulo de número 16. Vou ler a partir do versículo 17. Eu vou do 17 ao 22. Amém? Diz assim: E descobriu-lhe todo o coração e disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E príncipe dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer quando foi rapado. Amém? Amém. Amados, a obediência, na verdade, ela faz parte da nossa vida. Tudo que nós fazemos tem leis que nós precisamos cumprir. Você vai dirigir? Como que é? Tem as placas, tem as faixas, dizendo que você pode andar na direita ou na esquerda, tem os faróis. Você vai para a praia, está lá dizendo: vai para Itanhaém, vai para Mampavá, vai para não sei. Então, através das placas, das direções, das leis, você chega ao seu destino. Agora, imagina se nós fizéssemos tudo o que nós queríamos na estrada. Não tivesse sinalização, não tivesse faixa de pedestre, onde era para você entra na contramão, ninguém vai, ninguém volta, vai ser aquela confusão, não é verdade? Sem a sinalização, você não chega ao lugar de destino. E nós obedecemos, porque se nós, por exemplo, ainda no carro, parar o nosso carro, ou num lugar que está escrito que é proibido parar, tem consequência, sim ou não? De você não obedecer. Qual que é a consequência? Eu vou levar teu carro, vai para o pátio, você vai pagar dia a dia, porque às vezes você não tem dinheiro, desconta ponto na carteira, e é tanta coisa, né, amados? Tem gente até que perde bem. Por quê? Porque não obedeceu a sinalização, né? E vem as consequências, e às vezes o preço ele é alto. Se você vai estudar, você tem uma média que você precisa atingir para você passar. Também é instituído ali um mínimo para você passar, né? Seja uma prova. Se você está no seu serviço, você tem o escopo do seu trabalho. Lá é instituído aquilo que você tem que fazer, né? No meu caso, eu tenho que ver documentação, visto, eu tenho que emitir carro, hotel, tanta coisa, seguro, se precisar, barco nós já fizemos, amados. Se o cliente quiser levar coelho, ele vai levar o tal do coelho. Então eu tenho que obedecer aquilo que lhe é posto, não é? Nós obedecemos, mas às vezes nos custa muito mais obedecer a palavra de Deus, porque a gente acha que não podemos, que é difícil, sabe? E nós vamos quebrando aí, dando concessões e quebrando algumas regras. Imagina se nós fizéssemos tudo o que está no nosso coração sem regra. Sem regra. Era mais ou menos assim o tempo que estava no livro de Juízes, né?
Luiz vai dizer que eles não tinham rei, então o povo fazia aquilo que eles queriam. E olha, amados, e quando eles faziam aquilo que Deus não queria, que não era mandamento de Deus, que eles iam para a idolatria, eles clamavam a Deus, Deus ouvia, mandava um juiz, eles passavam um tempo na paz, né? Daqui a pouco eles caíam de novo na idolatria, sofria, orava, Deus ouvia, mandava outro juiz, passava outro tempo de paz. Isso não era interminável, porque eles faziam tudo aquilo que eles queriam. E nesse tempo aqui, que é o último juiz, que é Sansão, o povo já estava há 40 anos debaixo de uma servidão, amados. Debaixo de um jugo, de uma consequência de desobedecer os mandamentos do Senhor, de fazer tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Amados, 40 anos é muito tempo. É a minha vida. É a minha vida. Eles estavam na servidão. Imagina. Mas Deus ouviu o clamor daquele povo. E naquele povo, Deus visita uma família, visita um homem chamado Manoá, e a Bíblia não diz o nome da esposa dele, só fala sempre assim, a esposa de Manoá. E essa mulher, ela era uma mulher estéril, ela nunca tinha tido filhos, porém Deus ouviu o clamor daquele povo, visita essa mulher, manda o anjo anuncia, não sei se você já viu algo parecido aqui na Bíblia, anuncia o nascimento de um homem com propósito. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, que estamos assistindo, ou que vai assistir essa live, nasceu com um propósito de Deus. É a primeira coisa que eu aprendo, aleluia. Nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui porque Deus tinha um propósito na vida de cada um. E a intenção de Deus é que nós cumprimos esse propósito. Não é que nós sofremos porque desobedecemos, porque não é essa a intenção de Deus. Quem obedece, quando nós estamos debaixo de uma obediência, amados, nós estamos debaixo de uma bênção. A obediência é uma chave espiritual na nossa vida. Quando você está em obediência, você tem paz, você prospera, você chega ao seu destino, você tem alegria, tem felicidade, que é o que o mundo procura, a felicidade. A felicidade é uma chave, você obedecer a Deus, você vai ter essa felicidade. Você vai ter uma paz que excede qualquer entendimento. Só que esse menino aqui, antes de ele chegar no ventre da mãe, Deus tinha um propósito. E olha que não era fácil, hein? Ele era nazireu de Deus. Ele carregava um propósito do nazireado. Na verdade, todos nós somos separados. Nós viemos para ser santificados. Nós viemos para fazer a diferença. Só que o nazireu, ele carregava algumas coisas que tinha que obedecer. E quando o anjo anuncia para essa mulher que ela vai que ela vai ter este filho, já começa através dela. Então o anjo fala, olha, ele vai ser um nazireu. A partir de agora você não toma mais bebida forte. Esse menino não vai mais poder tomar bebida forte, não vai poder tocar em nada que contamine, nada morto, nada que envolva uva, vinho, nada de vinha, nada. Ele é consagrado, ele vai ser separado, ele vai vir para salvar, vamos dizer salvar, porque o maior salvador, remidor, amados, é Jesus. Não tem ninguém como ele. Mas eu vou usar esse termo aqui com Sansão, porque ele tinha esse propósito de tirar o povo das mãos dos filisteus. Mas você imagina, 40 anos, amados, nas mãos dos filisteus. Aí o Senhor vai mandar um bebê. Esse bebê vai ter que ser gerado. 40 anos, vai ter que esperar ainda a libertação. Vai ser gerado, né? 9 meses, uma boa gestação. Vai crescer essa criança, vai ser ensinado, vai estudar, para que ele ainda possa resgatar o povo das mãos dos
filisteus. Tem um propósito, amado. Parece que Deus não está vendo. Eu não sei a situação que você chegou aqui, parece que faz tanto tempo, eu não sei se faz 5 anos, eu não sei se faz 1 ano, se fazem alguns meses, se fazem 10, tem gente que está 30 anos no processo, mas o Senhor está vendo, e a sua vitória está sendo gerada, o Senhor está vendo, então você fica firme que vai nascer essa vitória, vai nascer. Esse povo teve que esperar esse bebê crescer, nascer, ficar grande, para cumprir o propósito de Deus, que era tirar aquele povo. Quando essa mulher recebe essa profecia, porque ele já nasce, ele nascendo já é um milagre. Essa mulher era estéril, ela não poderia gerar mais. Mas quando ela recebe essa visitação, é interessante que ela vai avisar seu marido ele não duvida não. Mas ele também quer ouvir o anjo falar, ele pede a Deus, imediatamente Deus concede que o anjo vá falar com a mulher. Olha como a mulher é importante, eu sempre vou defender a mulher, você vê que foi direto na mulher, ele queria ver, mas primeiro o anjo voltou para quem? A mulher que estava lá no campo. Quando o anjo do Senhor chegou, ela foi avisar o seu esposo foi para o campo, e ele queria saber como que essa criança, como que eles deveriam educar essa criança. E Deus deu exatamente a direção que ele tinha dado para aquela mãe. Explicou tudo novamente, não pediu nada para ele. O que ele pediu foi para a mulher, foi para a mãe: a partir de agora você não vai mais beber bebida forte. Essa criança cresce, amados. Essa criança, ela agora vai cumprir aí um propósito de 20 anos, mas se ele tivesse na obediência, ele teria feito muito mais do que ele fez nesses 20 anos. Mas ele cresce. Eu não sei se ele não levou bem a sério o propósito de Deus na vida dele, mas o Senhor está no controle de tudo, ele já sabia, né? De tudo, ele já sabe de tudo, ele já sabe o nosso amanhã, o nosso daqui a pouco, sabe até o que você fez ontem, viu? Se desobedeceu ontem, Deus sabe também. E vai desobedecer amanhã, Deus sabe também. E esse menino cresceu e vai dizer no capítulo 13, 25, que o Espírito do Senhor começou a impedir. Aqui já era eu acredito que já era para Sansão se levantar, juntar o povo e falar assim: vamos guerrear contra esses filisteus aqui. Vamos eliminar, são nossos inimigos, vocês estão aí, nós estamos sofrendo há anos. Não, mas quando ele cresce, porque assim, os pais ensinam os filhos, né, amadas? Ensinam os filhos no caminho que eles devem andar. Tinha um segredo espiritual ali, que era só entre o pai, a mãe e Sansão. Ninguém mais precisava saber. Tem coisas que é só você, Deus e quem Deus permitir, não é para falar. Só que em vez dele cumprir, ele quer casar, amados. Quer casar com uma filisteia. Eu acredito que Sansão estava bem ludibriado com os filisteus. Que era um povo diferenciado, né, amados? Até fisicamente as mulheres eram diferenciadas. Eu vi, estudando essa palavra, algumas pesquisas dizendo que, por exemplo, não tem nada a ver, tá? De tamanho, mas as judias eram menores, as filisteias eram mulherões, maiores, não tinha pele queimada, as judias tinham. Então era um povo realmente que chamava atenção, a vestimenta. Então eu acredito que Sansão assim se ludibriou com os filisteus, se encantou e ele queria uma filisteia. Só que até às vezes na nossa fraqueza, o Senhor nos usa essa fraqueza para cumprir o propósito dele, né? E ele quer uma filisteia, e mesmo assim os pais falam: filho, mas tem tantas mulheres da nossa tribo, da nossa família, você quer justo uma filisteia? Ele falou: eu quero essa. A palavra diz que ele vai para uma cidade chamada Tina, que ficava a uns 10 quilômetros da cidade que ele morava, descendo. E quando ele vai para essa cidade, amados,
ele começa a descer não só fisicamente, aleluias, ele começa a descer espiritualmente, a cair espiritualmente, porque ele vai para a cidade do povo inimigo, e ele não abre mão de casar. Os pais não têm o que fazer. Vai fazer o quê? Vai proibir? Já o jovem passou da idade, já tudo que os pais tinham que ensinar para ele, ensinaram, mas ele já estava numa idade de tomar suas próprias decisões, dependendo da nossa decisão, amados. E é engraçado que você não lê aqui, Sansão orou ao Senhor, né? Não tem essa parte aqui, não. Sansão orou ao Senhor para saber se aquela varoa era para ele. Não tem, é uma decisão que ele tomou. Tem decisões na nossa vida que nós tomamos, ou vai te fazer voar na presença de Deus, ou vai te fazer descer. Então, por isso que é bom orar, buscar a Deus. Está na luz, está na presença, está buscando, está difícil, mas eu estou indo. Faz tempo que está essa prova, mas eu estou buscando, não desistir. Sansão foi aos poucos, amados. Você nunca perde aquilo que Deus te deu de um dia para a noite. É aos poucos. É o mesmo jeito que nós vamos crescendo na presença de Deus, que nós vamos subindo degraus, vamos ou não vamos? Começamos a vir para a igreja, não é? Aí daqui a pouco a gente já levantará um cooperador, um diácono. Vai subindo, não vai? Aos poucos você vai galgando os degraus. Como também, se você afastar, você vai o quê? Descendo, se afastando cada vez mais. E ele não abre mão de casar com aquela moça, mas Deus usa essa situação para começar o juízo contra os filisteus. Mesmo que Sansão não foi até o fim, né, nos projetos, assim, como tinha que ser, Deus ainda usa essa situação. Ele vai, desce a tina, os pais vão, não consegue convencer, não conhece a moça, volta. Numa segunda vez que ele desce, encontra um leão, a palavra vai dizer, e ele tinha uma força descomunal. A força que Sansão tinha não era dele, era de quem? De Deus. A força que eu e você temos em nós, não é uma força que é nossa. Porque se fosse de nós mesmos, a gente não conseguia passar o que nós estamos passando. Alguns aqui estão passando coisa séria. Coisa séria. E está passando, não é, aleluia, pela sua força. É pela força de Deus. É pelo poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é quando nós achamos que estamos fracos e fala, meu Deus, passei por isso. mas não foi pela sua força. Foi pela força de Deus, né? E ele tinha uma força que todos admiravam. Amado, Sansão, ele é conhecido até no mundo circular. Ele é comparado ao Hércules. Tinha uma força que ninguém conseguia explicar aquela força. O leão vai de encontro, ele não tinha nada na mão. Diz a palavra que ele rasga esse leão ao meio. Os pais não estão sabendo, continua a sua viagem, passa-se alguns dias, ele precisa ir para Tina. Ele vai, só que agora ele vai, na verdade, para as vinhas de Tina. E quanto mais ele abre concessão, mais ele vai descendo espiritualmente. Ele vai para um lugar que não tinha nem que passar, nas vinhas, primeiro lugar. Segundo, ele desvia o caminho. Vai estar curioso para ver como é que está o leão, que ele rasgou a carcaça do leão. Se ele é nazireu, primeiro, nem na vinha ele tinha que estar. Tem lugar que não é lugar de crente ir, que não é lugar de separado ir. Verdade. Entendeu? Ele vai lá querer ver o tal do leão. Quando ele olha o leão, dentro do leão tem o quê? Algo de mel. Ah, docinho, gostoso, né? No lugar morto. Ele vai, pega o favo, vai se deliciando, compartilha com os pais não sabem. Olha, amados, o que eu aprendo, que tem muito cristão procurando doçura no lugar que está morto. O mundo já é do maligno. Não tem mais o que a gente procurar de alegria, de satisfação.
Ele estava independente, eu estava nem aí se ele era nazireu, ele queria comer o mel. Só que no lugar errado, amados, no lugar do morto, da imundície. Quantos estão procurando uma doçura no mundo? Não vai encontrar, vai se enganar, vai se perder. Verdade. Né? Nós temos que estar meditando na palavra de dia e de noite. De dia e de noite. Porque se você estiver na palavra, você vai comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros, que no tempo certo dará teus frutos, suas folhas não cairão, tudo que você fizer prosperará. Quando nós estamos na obediência, nós prosperamos. Quando nós estamos na obediência, fazemos a diferença. Agora, quando você está na desobediência, em Efésios, dá para colocar, por favor, Efésios 2, 1 e 2. É um espírito, existe um espírito da desobediência. Olha lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, agora opera nos filhos da desobediência. É um espírito da desobediência. Quer se lambuzar? Tem muita gente se lambuzando no lugar de imundícia e achando que Deus não está vendo. Né? Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, aleluia, e onisciente. Ele está vendo, ele foi andando e ele estava preparando as suas bodas. Chamou lá 30 padrinhos, né? Tava aquela festa e não contente, ainda brinca com as coisas espirituais, ainda brinca com segredos espirituais. Sansão começa a ter um enigma no meio da festa, no meio das bodas, que se quem estivesse lá adivinhasse, ele ia dar 30 roupas, festivais, 30. Mas tinha que adivinhar, ninguém ia adivinhar aquele enigma, porque era o pecado dele. Só ele sabia da doçura, do leão, né? Mas tem muita gente brincando com segredos espirituais. Nós abrimos, assistimos, ligamos a televisão, a gente até se assusta, né? Os púlpitos achando que está brincando, amados, com coisas espirituais. Nós brincamos com coisas que Deus nos deu, com o propósito dele, muitas vezes. Queremos parar, queremos desistir, sabe? Queremos contar para todo mundo. Não. Não brinque com as coisas espirituais. A gente não pode brincar. Você sabe que eu fui numa feira e comprei um pano de prata do leão, né? Vou colocar coisa dos leões aqui na minha casa, do Judá e tal. Bonitinho, fofinho, viu? Amarelinho de pérola, de não sei o que, cabelo penteado. Aí um dia eu tô sentada e olhando aquele pano de prata. Esse pano de prata aí não é de Deus, não. Né? Por quê? Porque tem nada a ver com o que eu pensei. Entendeu? A gente não pode brincar com as coisas espirituais. Temos que levar a sério, amados. Leve a sério. O inimigo, ele está rondando, está assim, ao nosso derredor, bramando como um leão, para que a hora que ele puder, ele vai tragar. Amém? Mas nós temos um Deus que é bem maior que ele, né? Amém. Se você estiver nessa obediência, nesse caminho da obediência, você vai vencer, e vou vencer em nome de Jesus. E aí, essa mulher, ela passa um dia, passa 2, passam 3, os filisteus começam a persuadir, passa uma semana, os filisteus começam a persuadir essa mulher, que eles queriam saber de onde vinha aquela força. E essa mulher começa a chorar, porque ela está oprimida. O livro de Juízes, nós vamos ver muita opressão sobre mulheres, né? Muita coisa sobre mulheres, assim, que não é diferente. Ela estava sendo oprimida, ela estava sendo forçada a entregar o segredo de Sansão, e Sansão falou para ela: não contei para os meus pais o resultado do enigma, não vou contar para você. Só que Sansão, ele tinha o que? Uma fraqueza. A maioria
maioria dos homens tem fraqueza com mulheres e vice-versa, né, amados? E chega uma hora que depois de 7 dias ele cansa, né? E ele conta o resultado desse enigma, e eles dão a resposta, ele fica revoltado, amados. E vai, mata 30 filisteus, pega as roupas sacerdotais e paga seu voto. Já era para ele começar a se levantar contra os filisteus. Já era para sair dele uma coisa de juízo mesmo, vindo do Senhor. Ele vai embora revoltado, e paga esse voto. Só que ele não queria terminar aquele casamento. E o pai dessa moça achou que ele queria acabar, mas ele não queria. Ele volta depois de alguns dias, amados, e ele descobre que o pai dessa moça entregou ele para um dos padrinhos dele. Então ele fica revoltado, ele vai lutar, amados, vai pagar olho por olho, dente por dente, porque nessa época era assim, né? Olho por olho era lei, dente por dente. Na revolta dele, ele vai pegar 300 raposas e junta caldo, parece Gideão, né? Gideão nos 300, né? Só que homem, só que ele estava com as raposas. Junta cauda, coloca fogo e manda na seara dos filisteus, destrói tudo, e os filisteus agora começam uma perseguição muito maior para Sansão. Né? Envolve até a tribo de Judá. Eles vão persuadir Judá, porque eles querem pegar Sansão. Judá vai com 3.000 homens, pensa, para pegar um homem. 3.000 homens, e eles vão se lamentando, falando, você não sabe que os filisteus estão, nós estamos sob o comando deles. E ele vai, amados, amarrado. Nesse momento, o Espírito de Deus se aposta de Sansão. Eu acho interessante que nós vemos até aqui Sansão fazendo uma oração, honrando aquele nazireado dele. Eu acho que é tempo da gente pensar como é que vai nossa vida de oração. Até aqui nós não vemos que Sansão orou ao Senhor e veio o Espírito sobre ele. Não, o Espírito se apossava dele para cumprir o propósito de Deus, mas não porque Sansão orou, não porque Sansão dava valor àquele segredo espiritual. Então Sansão, o Espírito se aposta de Sansão, ele arrebenta as cordas que amarraram, ele consegue esticar o braço, pegar uma queixada de jumenta fresca, e com aquela queixada ele vai e mata 1000. Entra até, amados, uma vaidade, né? Entra uma vaidade na vida de Sansão, porque ele mesmo fala, com uma queixada matei um montão, mais um montão, deu 1000. E ele se levanta, e aqui nós vamos ver ele fazer a primeira oração para o seu próprio benefício, porque ele estava com sede. Ele faz a primeira oração para Deus. Deus vai deixar morrer? Deus tira a água da rocha e toma aquela água, vivifica, fica forte de novo, continua sua caminhada, e em vez de ele querer destruir os filisteus, ele se lambuza mais e mais ainda daquele mel, desce para os prostíbulos e conhece uma mulher. E aí é o declínio de Sansão, porque ele se apaixona por Dalila. Dalila, ela oferece dinheiro para ela, por isso que ela é uma meretriz. Isso não é meretriz, mais bonita, né? Uma meretriz, então ela aceitava dinheiro. Os cristãos ofereceram, se você adivinhar, eu vou te pagar. Tenta descobrir o segredo de Sansão. Tem coisa, amado, que você não tem que abrir. Diz nem para sua esposa, viu? É você e Deus. Pode parecer que não. Se você é casada, você não sabe, mas tem coisa que é você e Deus. Você não pode abrir, se Deus não permitir. Não dá, amados. E Dalila, ele se apaixona por Dalila. Os filisteus já estão cercando Sansão. Estão cercando ele. E Dalila então começa a persuadir. E ele começa a brincar de novo com as coisas espirituais. Não, faz junta as tranças, coloca alguma coisa para segurar, e a minha força acaba. Tenta uma, tenta duas, né?
tenta trem. Meu Deus, mulher não deve ser fácil também. Quando ela quer uma coisa, ela vai até o fim, né, amados? Chegou um tempo que Sansão não aguentou mais. E aí é onde nós lemos que ele descobriu todo o seu coração para Dalila. E é engraçado que Dalila, todas as vezes que Sansão tentou enganar Dalila, tinha homens perto dela, né? Porque era rápido, fazia ele dormir, chamava os homens, agora ele está sem força. E dessa vez não foi diferente. Ele chama os filisteus, ela coloca ele para dormir nos seus joelhos. O filisteu vai lá, corta as tranças e ele perde a força. Quando ela acorda ele de novo, Sansão, os filisteus estão vindo, ele acha que ainda tem o Espírito de Deus na vida dele. Quantos hoje, amados, por brincarem com as coisas espirituais, aleluias, acham que tem a presença de Deus e não tem mais. Não tem mais a presença de Deus. A presença de Deus já foi. Sansão não sabia. Muitos a presença de Deus já foi. Isso é uma vida de concessões. É uma vida de, não tem nada a ver. Já fiz isso uma vez, depois não deu em nada. Todo mundo faz, então eu vou fazer também. Quando eu quiser parar, eu paro. É vida de concessões. E nós achamos que isso não dá em nada. É igual, eu estava estudando sobre essa palavra, e é igual amante, né? Você acha que em qualquer momento você para, que não vai ser revelado. Daqui a pouco essa mulher começa a pedir algumas coisas, começa a pedir dinheiro, até que ela começa a manipular o homem. E aí ou ele faz o que ela quer, ou ela fala, conta. A gente perde. Jesus já falava, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se a gente dá brecha para a carne, como que faz? Não consegue voltar. Quando você está na luz, quanto mais próximo da luz você está, melhor você enxerga. Quanto mais você dando concessão, mais fica difícil da gente voltar. Não que seja algo impossível, porque para Deus não existe impossíveis. Mas pela nossa força mesmo, fica difícil a gente retornar. Sansão aqui já estava mais que perdido. Sansão aqui achou que, quando Dalila cutucou ele, ele levantou e falou assim, eu vou sair dessa como todas as vezes. Ele saía as outras vezes porque o Espírito de Deus ainda agia, ele ainda tinha alguma força. Mas quando ele descobriu que ele não tinha mais força, veio a humilhação. Sansão foi humilhado. A Bíblia diz que os nossos olhos são uma candeia para o corpo, né? Então, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é bom. Se forem ruins, foi tão complicado para Sansão que a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar os olhos de Sansão. Foi arrancar a vista. Prenderam ele no moinho, fizeram trabalho forçado, mas Deus não se esqueceu. Deus, eu acredito assim, fico imaginando Deus, né? Só esperando Sansão fazer uma oração. Porque até aqui, amados, ele só fez uma oração durante toda a vida dele. Toda a história que nós lemos aqui foi só ele pedindo água para o seu bel prazer, porque ele estava com sede. Mas nem no momento difícil ele fez uma oração. Não se lembrou que era nazireu, não se lembrou que tinha propósito, não se lembrou de nada. Foi Deus que criou, que trouxe ele, que tinha esse propósito de libertar dos filisteus, e agora ele estava sendo chacoteado. Né? Alguém que era para ter até uma certa honraria, ela não está ali. Já vai ter feito muito mais do que ele fez esses 20 anos. Mas ele estava tendo a humilhação. Quando nós estamos na desobediência, nós ficamos na humilhação. As pessoas riem de nós. Nossa, não era crente, ia todo dia para a igreja e está assim. É humilhação, é triste, é dolorido ouvir isso, não é legal. E não é bonito. E de ver alguém falando de outro irmão que, sabe, na humilhação.
Só que, enquanto ele estava ali preso, passou-se o tempo, o cabelo dele foi crescendo de novo. E eles foram fazer uma festa para Dagon, que era o deus deles, né? Diz que era um deus até no mar, era uma região ali marítima. Diz que esse Dagon, na verdade, é como se fosse uma sereia, só que homem. Não entendo nada, né? Para mim é tudo igual. Mas é isso. E ali eles estavam fazendo uma festividade, quiseram tirar o sarro de Sansão. Traz ele aqui, vamos brincar com ele e tal. Só que acho que nem Sansão sabia que o Espírito de Deus já estava só esperando uma oração. Só esperando essa oração. Para Sansão, talvez aquela seria a última chance. Quantas últimas chances o Senhor está dando hoje para nós? Ou uma chance assim, preciosa, poderosa, uma chance que a gente não pode perder de retornar esse caminho da obediência. Aí Sansão é levado e ele diz para o moço assim: olha, me coloca no meio da coluna, me coloca ali que eu vou me apoiar. E quando ele chega no meio daquela coluna, ele faz a segunda oração, pedindo a Deus mais uma chance, para que ele pudesse se vingar do que fizeram com os olhos dele, com tudo. A palavra diz que nessa festividade tinha mais de 3.000 homens e tinha mulheres, então estava cheio, estava movimentado. E quando ele está no meio daquela pilastra, o Senhor volta e concede essa chance. Ele derruba as pilastras e a Bíblia diz que ele mata muito mais homens na sua morte do que durante toda a sua vida, amados. Deus, Ele é o Deus da última chance. Ele é o Deus da oportunidade. Ele é o Deus que está esperando uma oração nossa. Ele é o Deus que está esperando nós falarmos assim: Senhor, eu não estou conseguindo te obedecer nessa área, eu quero te obedecer. Porque a gente às vezes acha que o negócio está tão feio que a gente não tem mais nem oportunidade, já acabou para nós. Nós mesmos decretamos para nós que acabou a nossa chance, que acabou a nossa oportunidade. A gente tem vergonha, às vezes, de chegar em Deus, que é o nosso Pai, que nós estamos na graça hoje, amém? Nós estamos na graça, com a oportunidade de voltar a nossa vida ao Senhor, de voltar à obediência do Senhor. Pastora, como que eu sei que eu consegui? Quando você ouvir a palavra de Deus. Neemias reconstruiu os muros, sim ou não? Reconstruiu tudo, amado. 52 dias, coisa linda, coisa maravilhosa. A obra que Deus, sabe, fez a reconstrução, mas a maior reconstrução de Jerusalém foi quando Esdras colocou um púlpito, falou da palavra, e naquele dia teve muito choro, muito arrependimento, teve avivamento. Aleluia, teve avivamento, teve choro, teve arrependimento. Pastora, como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Quando chegar amanhã, que você tiver que passar por aquele lugar lá do inferninho, você olhar para assim: vou desviar. Entendeu? Não tem nada de bom aqui para mim, nada de doce para mim. O Senhor falou comigo ontem e eu vou praticar a palavra de Deus. Você sabe que a sua vida está sendo reconstruída quando amanhã você não fizer o que você fez ontem. Quando amanhã você não olhar o que você olhou ontem. Você está no caminho certo, amados. Porque se a palavra de Deus não vem para nos mudar, não vem para trazer uma transformação, eu posso falar, eu tinha muitos versículos aqui para falar, muitos, mas se a gente entendeu que há tempo de retornarmos a esse caminho, que Deus só está esperando, mesmo que não saia com meia com palavras, mas que a gente derrame o nosso coração diante do altar do Senhor. Fala assim: Senhor, eu não aguento mais viver essa vida, eu acho que para mim não tem mais jeito,
não tenho mais solução, não tenho paz, estou sendo envergonhada, estou sendo humilhada. Aí Deus vai olhar para você assim, meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aleluia, se buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu não sei o que você estava esperando nessa campanha, mas eu creio que cada dia o Senhor está nos reconstruindo. Né? Cada dia o Senhor está nos dando ali uma oportunidade de pegar um caquinho e fazer e colocar no altar. Ó Senhor, isso aqui eu quero colocar no altar no dia de hoje. Talvez, amados, para muitos pode ser a última chance da gente entrar por esse caminho. Porque muitos não acordaram no dia de hoje. Muitos não acordaram. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ser luz no mundo e sal da terra. Nós estamos aqui para que as pessoas olhem para nós e vejam ali, vai um homem, vai uma mulher de Deus, vai uma mulher que procura obedecer, não que nós somos perfeitos. E é interessante Sansão porque, mesmo com tudo isso que ele passou, ainda fez parte, é citado lá na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11:32. Ele é citado, por quê? Porque no último momento ele se arrependeu e dependeu de Deus. Então é tempo da gente se arrepender e depender de Deus. E Deus, Ele é poderoso. Eu sempre falo isso porque é verdade. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que Ele em nós opera. Eu queria que os irmãos louvassem o hino, até pedi para eles hoje, né, Marcelo? Falei para ele, olha, ontem, né? Foi ontem, falei, olha, Deus colocou um louvor aqui no meu coração, última chance. Glória a Deus. Que você colocasse de pé nessa hora. Queria que você se colocasse de pé nessa hora. E Deus está dando chances e oportunidades para nós. Não é que quando nós chegamos aqui, ministrar a palavra de Deus, não ache que a gente só está passando o recado, que é para quem está aqui na nave, não, é para nós também. Porque nós precisamos voltar esse caminho da obediência todo dia. Quando você viu que caiu, que olhou que não era para olhar e fez o que não era para fazer, qual que é a diferença de aquele que serve e que não serve a Deus? Corre rapidinho aos pés do Senhor, se arrepende, pede ajuda a Deus, e Ele está ali, ó, só esperando você pedir ajuda e Ele liberar o perdão e você recomeçar. E de preferência não fazer mais. Talvez uma chance como essa, talvez a gente nem tenha mais. Aleluia. É uma chance. É uma chance. Nós vamos ao Senhor. Talvez eu não tenha
Obedecer é você obedecer, ponto final. Sem saber o motivo. Se Deus está falando, Ele sabe melhor do que nós, sim ou não? Amém, amados? Isso é obediência. Glória a Deus. Tem coisa, amados, que nós... Qual que é a diferença entre a renúncia e a cruz? Tem coisa que não é renúncia. Tem coisa que é cruz. Cruz é bater forte. É nunca mais ir para aquele lugar. Isso é cruz. Cruz é isso, é você pegar e... cruz, acabou. Nunca mais. Nunca mais, pela graça de Deus, eu cheguei perto de droga. Nunca mais. Glória a Deus, aleluia. Pela graça de Deus, 25 anos que eu não tomo uma gota de bebida, de álcool na minha boca. Cruz, irmão, cruz, 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 cruz. Isso é cruz, isso não é renúncia. Renúncia, você renuncia, mas depois você vai lá. Renuncia o café, mas no outro dia você toma café. Você está renunciando. Mas tem coisa que não é renúncia, irmão. Tem coisa que é bater forte. É nunca mais passar perto. Aleluia. Isso é cruz. Então hoje, veja o que está precisando de renúncia na sua vida, mas o que está precisando de cruz. Você não precisa quebrar o celular, irmão. Anda sem celular, não tem. Porque às vezes só assim, tem que dar uma de louco. Às vezes tem que dar uma de louco, irmão. Esse negócio aqui, não é? Às vezes tem que dar de louco. Para você vencer algumas coisas. Faz propósito, deixa desligado, não sei. Mas é cruz, amados. Essa palavra foi uma palavra gloriosa. Amém, amados? Eu tomei a minha parte. Até achei muito interessante, entre tantas coisas que a pastora falou, ela falar que tiveram que esperar o menino crescer. Depois de 20 anos tiveram que esperar o menino. Nunca pensei nisso, né? Porque a gente desobedece, aí vem a consequência e a gente quer que Deus resolva. É
Você sabe, você desobedeceu, aí você sabe que você vai colher. Aí quando você vai colher, você já quer que Deus resolva. Aí ele fala, não, agora você vai esperar. Agora você vai esperar um pouco. Então eles tiveram que esperar o menino crescer. Mas é assim que funciona. Amém, amados? Muito glorioso. Deus abençoe e continue abençoando a pastora Ana Paula poderosamente. Amém? Sexta-feira nós temos a teologia, né? Alguns irmãos vão estar trabalhando aqui atrás. Amados, eu sei que tem muita gente que não liga para essas coisas, mas nós precisamos da ajuda dos irmãos. Para nós não tomarmos outras atitudes. Nós precisamos, amados. O próprio Jesus, ele podia tirar toda hora a moeda da boca do peixe. Ele fez isso, né? Mas em Lucas 6 diz que as mulheres ajudavam o seu ministério com suas fazendas. Pedro não trabalhava, João parou de trabalhar. E você acha que quem sustentava os discípulos? Essas mulheres, amados, com seus dinheiros. Por favor, não vamos ser, sabe? Então, amados, nos ajude. Eu não tenho. Divulgue, ore, ajude, compartilhe, amados. Pastor, tem a questão de poder pagar depois. Pagar no dia 7. A gente até prolongou para pagar no quinto dia útil, lá no dia 7, né? Pedimos para esperar, porque sabe que dia 28 muitos irmãos não têm. Amados, nós fazemos de tudo para não fazer o que as outras igrejas fazem, mas às vezes a gente tem que fazer, que é passar envelope, e essas outras coisas, vassoura ungida, né? Qual sabe esse daí, vassoura ungida? Vassoura ungida. Alho aqui, né? Não sei o que lá. Irmãos, tem tanta coisa. Mas nós não queremos fazer isso, mas às vezes nós precisamos, amados. A gente não abre, mas confie que nós estamos precisando. Amém, amados? A igreja precisa, tá? Então nos ajude. Os irmãos vão estar, mas nós vamos estar na teologia. No sábado tem a panqueca. As irmãs têm uma saída, eu vou estar junto com as irmãs lá no Oliveira, né? Quem quiser ir no Oliveira, é 18 anos de aniversário, ali da Bispa Márcia, do Bispo Gilson, né? Nós vamos lá, a partir das 19h30, vamos estar lá, né? Vai ser uma bênção, tá bom? No domingo, provavelmente não tenha monte de manhã, nós vamos passar para outro domingo, amém, amados? Não foi um voto que nós fizemos, quando eu, se fosse voto, eu iria cumprir, tá? É batismo no outro? Como é que a gente vai fazer? Amém, amados? Mas até lá a gente comunica os irmãos, tá bom? E domingo nós temos o nosso culto a Deus maravilhoso, tá? Amém? Onde as irmãs estão na frente, né? Trabalho. Amém? Nesse domingo é as irmãs, né? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, vamos para a nossa casa com essa palavra, amados. Amém. Glória a Deus. Amados, eu gosto, sabe quando eu estou meio assim soltinho, pastor Edivaldo? Às vezes que minha carne está meio soltinha, sabe o que eu gosto? De ir lá para Ezequiel, Lamentações. Porque me traz temor. Me traz temor esses livros aí de Ezequiel, Lamentações, Jeremias. Eu vou para lá, irmão. Porque esses livros livros que me traz temor. O povo foi levado cativo, o povo sofreu. Eu volto, irmãos, eu dou 2 passos para trás, tá pedindo. Amém, amados? Amém. Tá? Nós somos feitos de carne também, nós pastores, amados. Às vezes as pessoas pensam, pastor, só 2 minutinhos a mais, irmãos. Às vezes as pessoas pensam que os pastores não têm luta. Deixa eu falar. Um crente carnal, ele é crente, mas ele é carnal, ele não tem tanta luta. Sabe por quê? Porque ele faz a vontade de Deus, faz a vontade da sua carne. Ele não tem luta. Pastor, então, mas ele não é crente. Mas Paulo disse lá em 1 Coríntios 3 que sois carnais. Eram crentes, mas eram crentes, meninos em Cristo. Então, um crente carnal não tem muita luta. Um crente almático também não. É um crente que anda pelas emoções. Então, as emoções dele levam ele para a carne. Agora, quando um crente se torna espiritual, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Ele vai ter muita luta. Por quê? Porque ele vai batalhar no reino do Espírito. E no reino do Espírito não está só Deus não, viu? As potestades e principados estão lá. Então quando você vê um irmão espiritual, que você acha que é espiritual, ore muito por esse irmão. Porque as batalhas que ele tem, porque é nesse lugar também que ele tem autoridade, revelações da parte do Senhor, irmãos. Então as pessoas pensam, quando você se tornar espiritual, não vai ter luta. Que?
Aí é que as lutas vêm. Aí que vem os enganos, irmãos. Aí que vem tantas coisas. É quando o crente ele se torna um crente espiritual. Aí você vai ver o que é guerra e o que é luta verdadeiramente. Mas em todas, o Senhor te dá vitória e também te dá autoridade para batalhar nesse reino que é tão glorioso. Amém? Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra que nos foi falada nessa noite, Pai. Meu Deus, nós guardamos, ó Deus amado, cada ponto, Senhor, da palavra. Sansão, meu Deus amado, Nazireu de Deus, ó Pai, aquele que nasceu para libertar Israel, Senhor. Meu Deus amado, e nós aqui, todos nós somos libertadores, ó Pai. Todos nós fomos chamados como libertadores. Meu Deus amado, em nome de Jesus, independente, meu Pai, do título, independente da carteirinha ou do cargo eclesiásticos, fomos chamados como libertadores, homens e mulheres de Deus, para tirar o povo, meu Deus amado, desse mundo, desse sistema mundano, Pai. Senhor, nesta noite nós guardamos a Tua palavra com temor e com tremor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que todo o demônio do inferno recue nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, que todo espírito de Jezabel, todo espírito de prostituição, todo espírito de lascívia, todo espírito de confusão, espírito aprisionador de mente, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, e que Teu nome seja glorificado, seja exaltado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o grande amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com a igreja do Senhor e todos digam amém. Está encerrado, amados, em nome de Jesus.